no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 28. É um texto bem conhecido. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Versículo 28 do capítulo 10 de Lucas. Passado uns 8 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e subiu a montanha para orar. Enquanto orava, transformou-se o seu rosto e as suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. E eis que falavam com ele 2 personagens, eram Moisés e Elias, que apareceram envoltos em glória e falavam da morte dele, que se havia de se cumprir em Jerusalém. Entretanto, Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 personagens em sua companhia. Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Enquanto ainda falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra, e os discípulos, vendo-se desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor. Então, da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, ouve-o. E enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram naqueles dias coisa alguma do que havia visto. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. A palavra diz assim que Jesus tomou consigo Tiago, Pedro, Tiago e João. Aonde Jesus está indo? Jesus está indo orar. Oração para o mestre não era algo que ele fazia de forma esporádica, de vez em quando. Para Jesus a oração é algo comum, é um hábito, mesmo sendo Deus, é uma necessidade, porque Jesus é um líder, e nós sabemos que a liderança, ela tem alguns princípios, e dentre esses princípios, que compõem uma liderança eficiente, é que nós ensinamos mais pelo comportamento do que pelo discurso. Palavras são bonitas, palavras são importantes, têm o seu valor, o seu significado, mas a sua força, ela não tem um longo alcance. Mas o exemplo, o testemunho
é algo que fica, que marca, mas que constrói uma base de ensino muito profunda. Então Jesus, quando vai orar, ele não vai orar sozinho. Ele ora porque ele quer falar com o Pai. Ele ora porque ele tem intimidade com o Pai. Ele ora porque é necessário que o Cristo busque a presença do Pai, por tudo que Jesus vivia no seu ministério, mas por tudo que ainda aconteceria com o Cristo. Mas ele não quer orar só. E mesmo nos momentos de grande dificuldade, aonde nenhum amigo, nenhuma pessoa na terra seria capaz de trazer algum alívio, refrigério, ou dar algum tipo de conselho que resolvesse as questões do nosso Senhor, nem mesmo nos momentos de dores, de angústia e de sofrimento, ele quis buscar a face do Pai só. Então, quando a gente pega, por exemplo, Jesus indo ao Horto das Oliveiras, ao Getsemane, ele escolhe esses mesmos homens. Eles ficam sim a uma certa distância, mas ali o nosso Senhor ora, e nós sabemos que ele entra em agonia. Sabemos que aqueles homens, eles dormem, que eles não vigiam, mas eles estão ali. Aonde eles estão? Em um ambiente de espiritualidade, em um cenário que é sobrenatural. Sobrenatural porque não é pelo fato de ser no horto ou no Monte das Oliveiras, porque o que torna aquele ambiente sobrenatural não é o ambiente por si só, mas é quem frequenta aquele ambiente. Então o valor espiritual do Horto das Oliveiras é por conta de quem ora naquele ambiente, que é Cristo, quem chora naquele ambiente, que é o Cristo, quem transpira sangue porque entrou em agonia, que é o Cristo. É Ele que traz a condição sobrenatural para aquele ambiente. E tornando aquele ambiente sobrenatural, ele levou consigo Pedro, Tiago e João para um ambiente que seria transformado. Ou seja, aonde Jesus está, a atmosfera do lugar é diferente. O ambiente espiritual, ele é diferente. Ele já não é mais o mesmo. A gente sabe, irmãos, a gente percebe que existem lugares, que existem ambientes, que a atmosfera, que o ar, que o lugar onde a gente está, não é comum, não é natural. E não é por conta das coisas, é por conta de uma presença sobrenatural, que muitas vezes nós não enxergamos, mas percebemos. A gente sente, a gente sabe. Você pode até não ver, mas você sabe que o ambiente é diferente. Jesus tinha essa característica de transformar o ambiente aonde ele está, de natural a sobrenatural, de comum a algo extraordinário. Jesus fazia isso. Só que ele leva consigo Pedro, Tiago e João para o Getsemane. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João para o Monte Tabor. Existem dois níveis aqui de espiritualidade, dois ambientes com espiritualidade diferente. O Getsemane, ele de certa forma nos revela uma espiritualidade que nos remete à dor, ao sofrimento, à cruz, à lágrima, à tristeza, à angústia, a uma via dolorosa, a paixão do nosso Senhor. O Getsemane monta a espiritualidade, revela a espiritualidade do Calvário, da cruz. O Monte Tabor
revela a espiritualidade da glória de Deus manifesta sobre a terra. Então Jesus está levando Pedro, Tiago e João a vivenciarem, experimentarem e aprender a viver debaixo de duas atmosferas. Uma atmosfera de dor, de luto, de sofrimento, de cruz, de martírio, de calvário, de lágrima e sangue derramado, mas debaixo de uma atmosfera de glória revelada, de poder de Deus, de anúncio do Evangelho, de missionariedade. Por que Jesus está levando entre os 12 discípulos que tem, escolhendo esses homens? Porque Jesus, ele precisa deixar um legado sobre essa terra. Tudo aquilo que o mestre vai fazer não pode se encerrar no madeiro. Os ensinamentos de Cristo e tudo que o nosso Senhor fez na sua vida pública aqui nessa terra não pode ser encerrado no momento que o seu corpo é transpassado. Não. O que aconteceu no Calvário não pode ficar só ali. A mensagem do Cristo crucificado, ela não pode ser sepultada no Calvário. Ela precisa ser levada adiante, ela precisa ecoar sobre a terra, ela precisa reverberar nesse mundo, ela precisa alcançar os corações, ela precisa transformar vidas, ela precisa alcançar aqueles que estão caídos, ela precisa modificar a mentalidade de quem está distante do Senhor, ou seja, a mensagem de que Paulo falava sobre ela, dizendo: nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado. Para alguns pode parecer loucura, mas para nós é força divina, para nós é poder de Deus. A mensagem, Jesus está dizendo, ela não pode ser sepultada. Serão vocês que, vendo tudo que eu haverei de passar, terão que levar a mensagem para alcançar corações e trazer as almas para perto de mim. Legado, continuidade, não pode morrer, não pode morrer. São dois ambientes diferentes, mas com o mesmo propósito. São duas atmosferas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Primeiro, Jesus vai ensiná-los lá no Monte Tabor o que é a glória de Deus revelada sobre a terra. Para quê? Para que lá na frente, quando eles estiverem no Getsêmani, vendo Jesus suar sangue, e depois ver o cumprimento daquela revelação lá no Calvário, que a mensagem não seja sepultada, mas para que essa mensagem não caia no sepultamento, esses homens, eles precisam dar continuidade, mas isso só pode ser feito se essas pessoas estiverem envolvidos por uma glória que foi manifesta sobre a terra. E aonde isso acontece? No Tabor. É no Monte Tabor. Então ele escolhe Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Irmãos, a Bíblia diz assim: enquanto orava, transformou-se o seu rosto e suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Eu fico pensando, meu Deus, o que é que pode acontecer quando a gente ora? O que acontece no mundo espiritual quando a gente ora? O que acontece com aquilo que nós apresentamos a Deus, que está dentro de uma perspectiva que para nós é algo impossível de acontecer? O que pode acontecer se nós orarmos? Charles, mas nós estamos orando aqui há praticamente 3 dias. Charles, mas eu já tenho uma vida de oração constante, diária, intensa. Deus seja louvado por isso.
Mas o que eu estou te dizendo é o que pode acontecer quando subimos a montanha e nos colocamos para orar em um ambiente aonde a atmosfera já não é mais desse mundo, aonde nós não estamos dispersos por aquilo que está ao nosso redor. A palavra diz que enquanto o Senhor orava, o seu rosto era transformado. O que é que eu entendo com isso? É que todas as vezes que eu me proponho a orar, a buscar a presença de Deus, a face do Pai, dentro de uma atmosfera que ela é sobrenatural, enquanto eu estou orando, algo está sendo transformado nessa terra. Eu estou te dizendo, nesta última pregação desse retiro, debaixo da autoridade do carisma que Deus me confiou, que quando você começar a orar debaixo de uma atmosfera espiritual, não existe nada que não possa ser transformado pelo poder da oração. Nada, não existe nada que não possa. Mas a minha causa é impossível. Impossível para quem? Mas a minha causa é desenganada. Desenganada por quem? Impossível para você? Deus não é você. Desenganada pelos médicos. Deus está além da medicina. O que acontece quando a gente ora? O que acontece quando a gente clama? O que acontece quando a gente busca? Como eu sou apaixonado, Fabiano, por aquele tipo de oração que a gente chama de oração agonizante. O que é isso? É orar, mas orar tanto a ponto de o nosso intelecto não funcionar direito, para nós equilibrarmos as palavras, aonde a lágrima toma conta de nós, e já de tanto chorar, a única coisa, prostrado no chão, que a gente consegue fazer é gemer na presença de Deus, suplicando para que o poder de Deus se manifeste sobre essa terra. Ai meu Deus, como eu quero que nós nos coloquemos ainda nesse dia na tua presença, e debaixo de uma atmosfera sobrenatural a gente comece a gemer, a chorar, a suplicar na tua presença, crendo que a tua glória está sendo derramada sobre a nossa vida. É a glória de Deus, é o poder de Deus que é manifesto sobre nós, que nos alcança, que nos toca, que muda qualquer realidade. Enquanto ele orava, não foi depois de orar, não foi antes de orar, é enquanto ele orava, seu rosto ia sendo transformado. Enquanto você ora, a tua casa vai sendo transformada. Enquanto você ora, a tua vida vai sendo transformada. Enquanto você ora, a tua saúde vai sendo tocada. Enquanto você ora, o teu ministério vai sendo potencializado. Enquanto você ora, Deus vai te revelando coisas sobrenaturais. Como diz o apóstolo, está reservado para nós coisas que os olhos ainda não viram, que os ouvidos ainda não ouviram, e que não chegou ao coração do homem. É isso que eu tenho revelado para cada um de vocês. Deus quer manifestar sobre nós a sua glória, mas como disse o profeta no Antigo Testamento, são poucos os que querem ver a glória de Deus. Ele nos convida a subir para o Altíssimo, mas poucos procuram elevar-se. Existe um convite de Deus, existe um desejo de Deus, existe a vontade de Deus de que subamos à sua presença, mas são poucos aqueles que querem sair de uma atmosfera rasa, natural, pequena, que nos prende, que nos limita, para alargarmos a nossa tenda. Deixa eu profetizar sobre a tua vida nesta manhã. Deus está arrancando os marcos de limite da sua vida e está alargando o seu território. Está dizendo para você, como disse para Josué: aonde colocar a planta dos teus pés é terra sua, é terra sua. Enquanto orava,
enquanto ele orava, como eu amo oração, enquanto ele orava, seu rosto se transformava. É por isso que a Bíblia diz que aquele que conhece a Jesus Cristo, o seu rosto formoseia. É por isso que Moisés encobria o seu rosto, para que o povo não morresse pelo esplendor da glória de Deus, porque não tem como entrarmos em uma atmosfera sobrenatural sem que haja transformação. É rezar tanto, mas rezar tanto até o teu rosto ficar parecido com o rosto de um anjo. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. O Espírito do Senhor está aqui. Sabe o que me encanta na obra? É que quem faz as coisas não é o homem, e que quem faz as coisas não somos nós. Nós cooperamos com muitas coisas, mas quando Deus começa a se manifestar, quando Deus começa a passear em nosso meio, quando Deus começa a andar em nosso meio, quando o Espírito de Deus começa a tocar o nosso coração, ah, meu Deus, eu sinto a presença de Deus, e eu vejo coisas aqui que talvez se eu dissesse, você não compreenderia. Mas esse ambiente que nós estamos aqui, ele já não é mais o mesmo. São Gregório de Nissa diz que existem mais anjos do que pessoas em um ambiente espiritual. Eu não sei se você pode ver, mas o que eu vejo aqui é uma comitiva angelical que veio até esse lugar para dizer para você que a glória de Deus vai se manifestar sobre a tua vida, e vai chegar um ponto que não identificaremos se é a nossa oração ou o canto celeste dos anjos que Deus enviou para entoar uma oração, um canto espiritual que suba até o coração do Pai Deus, revele, manifeste, derrame a sua glória sobre a terra. Enquanto ele orava, seu rosto se transformava, e as suas vestes ficavam brancas, brancas, claras. A glória revelada no Tabor. Pedro, Tiago e João, em um cenário espiritual, enquanto orava, seu rosto transformou-se, e eis que falavam com ele dois personagens, Moisés e Elias. Moisés aponta para as leis, Moisés aponta para os mandamentos, Moisés aponta para a aliança, Moisés aponta para o amor de Deus revelado sobre os homens no deserto, Moisés aponta para a libertação que Deus operou num povo que estava vivendo debaixo de um jugo de escravidão. Moisés remonta a história da libertação do Antigo Testamento por intermédio de um homem que disse um sim a Deus para tirar o povo de um jugo e levar até uma terra prometida, em um período de peregrinação de aproximadamente 40 anos. Olhar para Moisés é olhar para o passado, olhar para Moisés é fazer memória, olhar para Moisés é ter gratidão e reconhecer tudo que Deus fez para que aquele povo estivesse ali. Olhar para Moisés é olhar para a providência divina, olhar para Moisés é se lembrar do maná do deserto, olhar para Moisés é se lembrar das codornizes que Deus enviava do céu, olhar para Moisés é se lembrar das águas de Mara, olhar para Moisés é se lembrar do mar dividido em duas metades e o faraó com seus carros e cavaleiros morrendo debaixo daquelas águas. Olhar para Moisés é se lembrar do amor incondicional de Deus que não deixou o povo na escravidão. Olhar para Moisés é se lembrar de Deus manifestando a sua glória através dos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Olhar para Moisés era se lembrar de uma sede que foi saciada porque Moisés feriu aquela rocha para que dali pudesse sair água. Olhar para Moisés é se lembrar de Josué, de Caleb voltando depois de ter espiado a terra prometida, dizendo que valia a pena. Olhar
Olhar para Moisés é se lembrar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Olhar para Moisés é se lembrar que Deus, Ele é capaz de tirar o povo da escravidão e levá-los para uma terra que mana leite e mel. Quem não quer olhar para Moisés e se lembrar do poder, da glória, do Sinai, do Horebe? Moisés subia, a glória de Deus descia sobre o monte Sinai. A Bíblia diz que o monte trovejava e o povo ficava no pé da montanha como telespectador da graça de Deus, e Moisés falava com Deus, a nuvem da glória de Deus descia, a glória envolvia Moisés, o monte trovejava. É você saber, olhando para Moisés, que a voz de Deus é como os relâmpagos, os trovões, que a voz de Deus é como o agitar de muitas águas, que a voz de Deus é como um soar forte de uma trombeta. Olhar para Moisés é ver o poder de Deus manifesto na terra. Em um tempo, e Elias é o leão dos profetas. Quer trocar a pilha, filho? Pode trocar. Aleluia. E Elias é o leão dos profetas. Elias é a figura do homem que representa o tempo profético de Deus sobre essa terra. Elias representa a palavra. Elias representa visões espirituais. Elias revela cumprimento de propósito. Elias revela a autoridade de Deus sobre a terra. Elias revela o poder de Deus que acompanha o profeta pelo nível de intimidade que ele tem. Olhar para Elias é olhar para o poder de Deus que fez com que aquele homem vencesse 850 profetas em cima do Monte Carmelo, sendo um homem só, mas sendo um homem só na companhia de um Deus que é poderoso. Olhar para Elias é entender que a profecia de Elias era como um rugido de um leão que reverberava aproximadamente 8 quilômetros de distância. O que isso significa? Aquilo que sai da boca do profeta não tem vida curta, tem sempre vida longa. Atravessa o tempo, atravessa os séculos, atravessa os continentes, atravessa as estações, até alcançar o nosso coração. Existem profecias que foram lançadas no Antigo Testamento, que estão sendo cumpridas na nossa vida hoje, por conta do que Cristo fez na cruz do Calvário. Existem profecias que foram ministradas e que se cumpriram 600, 700, 1200 anos depois, porque o profeta, ele não tem uma palavra curta, ele não tem uma palavra limitada, a sua palavra atravessa o tempo até cumprir o seu propósito. Olhar para Elias é se lembrar de um tempo profético de Deus sobre essa terra, na onde Deus escolhia homens simples, homens comuns, não eram pessoas letradas, não estudaram nas grandes escolas, mas Deus escolhia os pequeninos, Deus pegava os pequenos, Deus escolhia os rejeitados, aqueles que ninguém dava nada por eles, aqueles que ninguém queria estar próximo deles, e Deus escolhia esses homens, e esses homens pequenos, limitados, rejeitados, sem muita capacidade intelectual, eles eram envolvidos por uma glória, por um poder, pela realeza do nosso Senhor. E esses homens, eles caminhavam na terra debaixo da unção, da graça e do poder de Deus, e toda a palavra que saía da boca dos profetas era como uma espada que transpassava o coração, a alma e a medula, ia no íntimo do nosso ser. Olhar para Elias é olhar para um tempo profético de Deus sobre a terra. Pedro, Tiago e João está em um ambiente transformado espiritualmente, aonde enquanto Jesus ora,
o seu rosto se transforma, transfigura, as suas vestes estão tão claras, mas tão claras, que eles mal dão conta de olhar. Aparece Moisés, aparece Elias, falando com Jesus, e eles veem, eles estão lá no ambiente, eles estão lá naquela atmosfera de glória, de poder de Deus sendo revelada. Aí o texto diz assim: entretanto Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono. Irmãos, o sono aqui representa uma limitação física, uma dificuldade do momento, um cansaço aparente. É a luta do homem contra o organismo, contra o corpo, que quer desfalecer, que precisa descansar. Mas até onde, ou até quando, o desejo de sanar as nossas necessidades vão nos impedir de experimentar e de ver coisas sobrenaturais? Muitos não saem do natural, porque estão atendendo às suas necessidades. Muitos ficam em águas rasas pelos tornozelos, porque tem medo de se comprometer, de avançar, de ser submerso pelas águas que tocam nos pés, porque não querem perder o controle, a segurança das situações, então não se permitem caminhar debaixo de uma atmosfera sobrenatural. Tudo acontecendo e eles dormindo, a glória sendo manifestada e eles dispersos, o rosto de Jesus brilhando e eles atendendo às suas necessidades. Existem sempre dois tipos de público: aqueles que, ao verem a glória de Deus se manifestar, querem adentrar a glória e ser envolvidos por ela, e aqueles que se limitam a assistir, a acompanhar, a ver a uma certa distância. Quem você é? Quem você é? Quem nós somos? E o que está acontecendo conosco? Quando a gente quer espiritualidade, poder de Deus, a gente se entrega, a gente busca, a gente não se abre aos pormenores, aos percalços do caminho. O que é que nos impede de sair da condição de quem assiste, para estar envolvido em um movimento de glória que acontece? Ah não, eu só vou prestar atenção no que está acontecendo. Ah não, o som está alto demais. Ah não, o pregador fala baixo demais. Ah não, o pregador grita demais. Ah não, o ministro canta música que é muito antigo, é muito atual. Cada hora é uma conversa, cada hora é um discurso, não interessa. Para quem quer rezar não interessa se o som está alto, se o som está baixo, não interessa se a música é boa ou se ela não te agrada, não interessa se o tom de voz, se ele é alto ou ele é baixo, não interessa se o timbre da voz, ele é grave ou ele é agudo, não interessa se está frio ou se está calor. O que interessa é que eu quero o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a minha história, que eu não quero me prender aos pormenores, mas eu quero ser envolvido pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. Outro dia, no final de uma pregação, uma moça me procurou e falou: eu gosto de ver você pregando, que você se expressa bem. Eu falei: você não entendeu nada. Você não entendeu nada.
eu poderia me expressar de um jeito que te agredisse, eu poderia me utilizar de todos os tipos de vícios de linguagem possível para sujar a mensagem. Mas se a atmosfera ela fosse espiritual, não interessa o timbre ou o perfil de eloquência que eu tenho, porque não tem a ver com quem está pregando, mas tem a ver com o espírito que está se movimentando no lugar. Eu não preciso de bom pregador para rezar, eu não preciso de bom músico para orar, eu só preciso de Deus dizendo assim: entra e tranca a porta atrás de você e me busca no secreto. Eu não preciso de nada, é só dele dizer: entra, vem, é a hora, é o momento. Irmão, é buscar o poder, é buscar a glória, é buscar a graça de Deus. E quem busca a glória, quem busca a graça, quem busca o poder, quem ama a atmosfera espiritual do ambiente, não faz parte do fã-clube de ninguém, não faz parte do fã-clube de ninguém, porque o que a gente quer é o poder de Deus, é a glória de Deus. Se eu não entender que o que Deus fez na vida do seu Hélio é a glória de Deus sobre a terra, é o poder de Deus sobre a terra, eu perdi a noção do cristianismo, perdi. É nós buscarmos a Deus. Aí a palavra diz assim: enquanto Pedro e seus companheiros tinham se deixado vencer pelo sono, ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois personagens em sua companhia. Quando é que a gente vê a glória, Fabiano? Quando é que a gente vê o poder? Quando é que a gente faz memória do tempo das leis, do amor, das tábuas, do Sinai, e do tempo da profecia, da eloquência, da reverberação da mensagem? Quando é que isso acontece? A Bíblia diz: quando há um despertamento. Se eu quero glória, se eu quero poder, se eu quero graça, caminhar debaixo de unção, a palavra diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Precisa acontecer conosco um despertamento, precisa acontecer no nosso ministério um despertamento, precisa acontecer nas nossas paróquias, nas nossas pastorais, nos movimentos da igreja, um despertamento. Nós estamos cochilando demais, sonolentos demais, e nos cochilos e no sono vivemos entre sonhos bons e sonhos ruins, entre pesadelos e sonhos agradáveis. Ou seja, eu estou vulnerável àquilo que o meu cansaço me proporciona, ou seja, o governo da minha vida física, o governo da minha vida espiritual é dependente do ambiente de sono, de sonolência e de dormência que eu estou vivendo. Quem manda em você não é o teu cansaço, quem governa a tua vida não é os teus sonhos, que para que Deus te faça sonhar, Ele não precisa que você durma. Deus nos faz sonhar com os olhos abertos, porque sonho de Deus tem princípio de fé. Então não está dentro de uma atmosfera natural. Na atmosfera natural você atende a necessidade física, você dorme para poder sonhar. Na atmosfera espiritual, Deus te faz sonhar com os olhos abertos. Deus te faz sonhar com os olhos abertos, porque o sonho que Deus quer que você tenha
é debaixo de uma visão que Ele quer revelar a você. E para você alcançar a visão não precisa dormir. Para alcançar a visão precisa despertar. Então Deus está dizendo: o que eu vou fazer eu faço debaixo de despertamento. O que Deus disse para o profeta Ezequiel: põe-te em pé. Ele estava às margens do rio Cobar. Põe-te em pé, e então te falarei. Primeiro você levanta, depois eu falo. Primeiro você levanta, depois eu libero. Primeiro você levanta, depois eu revelo. Primeiro você levanta e depois eu vou descortinar. Primeiro você levanta, depois eu permito você profetizar. Primeiro você levanta e de pé, com os olhos abertos, você vai ter uma visão sobrenatural do vale para onde eu vou te levar. Põe-te em pé. Eu acho bonito, de pé diante da cruz. Deus disse para Ezequiel: põe-te em pé. Mas para Maria a revelação foi direta, porque ninguém precisava dizer para ela que ela precisava se colocar de pé. Ela já apareceu numa espiritualidade da cruz, do martírio, da dor, do sofrimento, de pé. Como quem diz: eu vim aqui pronto para receber o que o Senhor tem para liberar. Eu vim aqui pronto para receber, para entender, para enxergar, para esperar, para impulsionar o que precisa acontecer. Desperta. Depois que eles despertaram, diz a palavra, do sono ao despertarem, viram a glória de Deus. E os dois personagens, quanto estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: mestre, é bom estarmos aqui. Como não é bom? Sabe aonde eles acharam que não era um bom estar? Lá no Getsêmani. Porque não é bom você estar num ambiente debaixo de uma penumbra. Não é bom quando a atmosfera ela é pesada, ela é de luto, ela é dolorosa. Não é bom onde você está em um ambiente onde o choro ele é de tristeza, onde existe agonia e o suor como gotas de sangue. A gente nunca quer estar, nunca quer viver esses momentos da vida. E quando vive, a gente faz de tudo para esquecer, para não lembrar mais. Mas aqui eles estão dizendo: é bom estarmos aqui. Aqui é tão bom. Aqui é tão agradável que a gente se esquece das perseguições. Aqui é tão bom, tão agradável, que não tem no nosso encalço os fariseus, os escribas, que as pessoas não tramam contra nós. É tão bom estarmos aqui porque aqui ninguém nos olha de maneira tortuosa ou debaixo de um julgamento. É bom estarmos aqui. É bom estarmos aqui porque o ambiente é diferente. É bom estarmos aqui porque aqui nós vemos a glória de Deus revelada sobre essa montanha. Mestre, é bom estarmos aqui. Ah, eu não quero ir embora do retiro. Ah, eu queria que o retiro durasse uma semana. Ah, o meu coração já está triste porque eu tenho que voltar para casa. É bom estarmos aqui. Aqui a gente reza, aqui a gente ouve as canções, aqui a gente ouve as pregações, aqui a gente vai na tenda, aqui a gente comunga, aqui a gente vai para adoração, aqui a gente vai dialogar com os irmãos. É bom estarmos aqui. Como é bom, como é bom. Comida boa, música boa, como é bom, pregações com sentido, com raciocínio, como é bom, com pessoas que por mais que sejam diferentes, como aqueles ramos, querem a mesma coisa que é Deus. Como é bom estar em uma estrutura onde existem pessoas que trabalham para que a gente busque exclusivamente a Deus. É bom estarmos aqui. Como é bom.
Quando estes se apartaram de Jesus, Pedro disse: mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas. É tão bom que eu quero morar, eu quero ficar para sempre. É tão bom que eu não quero sair nunca mais. Porque sair daqui é ter que voltar para uma realidade que eu não gosto. Porque ter que sair daqui é ter que conviver com pessoas que eu tenho dificuldade. Porque ter que sair daqui é ter que acordar 5 horas para ir para um trabalho que eu ganho mal e não me realizo nele. Porque sair daqui é eu ter que enfrentar os problemas que estão lá fora me esperando. Então é bom, eu quero ficar aqui para sempre. Porque aqui eu esqueço da vida, aqui eu esqueço dos problemas, aqui eu esqueço das contas, aqui eu esqueço das cobranças, aqui eu esqueço das acusações. É bom estarmos aqui. Minha vontade era de ficar aqui para sempre. Vamos construir 3 tendas, ou seja, não sai daqui nem eu, nem Tiago, nem João, nem Moisés, nem Elias, nem o Senhor. Eles querem o mesmo ambiente, as leis, os profetas, o Cristo e eles. É o discurso de quem não entendeu nada. Porque às vezes a gente anda com Jesus e não entende nada do que Ele está fazendo. Nada. O desejo de permanecer em um ambiente onde a glória de Deus é revelada, muitas vezes é fruto de um egoísmo que nós carregamos. Por quê? Eles são 12. Eles estão dizendo: é bom estarmos aqui. E os outros que não foram? E os outros apóstolos, discípulos, que deram o mesmo sim, fizeram a mesma opção, que andam pelo mesmo caminho, que padecem o mesmo sofrimento e que só não estão ali porque não foram convidados. É fruto de egoísmo. Convém que a graça seja derramada sobre a minha vida. Convém que o poder de Deus me alcance, mas e os outros? Não, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: não é isso que Jesus estava querendo colocar no coração dos seus discípulos. Tanto que o texto diz assim: é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Tem 3 pontinhos aí na sua Bíblia. Porque fica um clima assim, fica uma coisa estranha. E o resto? E qual o sentido disso? Ele não sabia o que dizia. Por que ele não sabe o que diz? Por que Pedro não sabe o que diz? Porque ele não sabe o que está acontecendo. Quando eu entendo o que está acontecendo, aquilo que eu digo é diferente. Eu não sei se você entendeu até aqui o que está acontecendo, porque se você não entendeu o que está acontecendo, você não vai saber o que dizer após você sair daqui. Por isso que quando eles descem, Jesus diz assim: não fala nada com ninguém. Por que não fala nada com ninguém? Porque vocês não entenderam o que aconteceu. E quem não entende o mover, quem não entende o propósito, quem não entende a atmosfera, quem não entende a mensagem, não sabe o que diz. Então não digam nada, porque se vocês disserem, vão dizer a coisa errada. É preciso entender o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Enquanto eles não sabiam o que dizer, enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os com a sua sombra. Veio uma nuvem e encobriu com a sua sombra. E os discípulos, vendo-se desaparecer na nuvem, ou seja, veio uma nuvem e encobriu os discípulos. Gente, tiveram um grande pavor. Não é uma nuvem da glória de Deus que encobriu Pedro, Tiago e João. Não é como aquela nuvem que encobriu Moisés no Sinai. É uma nuvem que encobriu
Pedro, Tiago e João, para que eles não enxergassem mais o que estava acontecendo, porque eles não estavam entendendo aquilo que Deus estava fazendo. Então tem hora que a nuvem vem e ela é de glória, ela é de intimidade, mas tem hora que a nuvem vem que é para que a gente não veja, porque a gente não entende o que Deus está fazendo. Então, da nuvem saiu uma voz: este é o meu filho, muito amado, ouve-o. Enquanto ainda ressoava essa voz, achou-se Jesus sozinho. Ou seja, Moisés e Elias desapareceram. Os discípulos calaram-se e a ninguém disseram nada naqueles dias, coisa alguma do que tinham visto. O que está acontecendo? Senhor, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, sem saber, está querendo assumir naquele momento algo que só compete a Deus e não a eles, porque a palavra no original para esse texto é edificação, que é diferente do termo construção. A construção ela só tem um caráter humano, que sai do virtual e se materializa pelas nossas mãos. Mas a edificação, ela tem um caráter sobrenatural. Então o que Pedro está falando é sobre uma edificação que não compete ao homem, só compete a Deus. Façamos, construamos, edificamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que é que Pedro não sabe? O que Pedro não sabe é que Deus, quando escolheu Pedro, Tiago e João, tanto para o Tabor quanto para o Getsêmani, era o próprio Deus que estava construindo sobre essa terra 3 tendas. Olha que coisa, Pedro está dizendo: façamos 3 tendas, e Jesus está olhando e não entendendo nada, porque as 3 tendas que Jesus precisa fazer naquele momento, elas já foram feitas. Quem são? Pedro, Tiago e João. Como quem diz: vocês não estão entendendo, vocês estão querendo construir 3 tendas, mas eu trouxe para cá as tendas que eu já construí, que são vocês. E se eu quero deixar um legado sobre essa terra, as pessoas que precisam viver, sentir e ver o que está acontecendo aqui, eles precisam se abrigar em algum lugar. E vai chegar o momento que eu não estarei aqui. E quando eu, que sou a tenda por excelência, a morada por excelência, não estiver aqui, eu vou deixar sobre a terra tendas montadas para que o povo possa se abrigar debaixo delas. Foi Pedro, Tiago, João, os apóstolos, os santos da igreja. Deus, ao longo da história, foi levantando no mundo tendas para que o povo se abrigasse debaixo dessas tendas, e nessas tendas sentisse o poder de Deus. O que eu estou dizendo para você é que você veio para a tenda do encontro, e aqui na tenda do encontro, o próprio Deus, Ele está edificando a sua vida, e você vai sair daqui como uma tenda cheia da glória de Deus, para que quando as pessoas se abrigarem em você, se aproximarem em você, elas sintam o mesmo poder que se revelava lá na tenda do encontro, se revele a partir da tua vida, do teu abraço, do teu olhar, da tua palavra, da tua oração. Deus está dizendo que através de você Ele vai alcançar tantas outras pessoas. Você é uma tenda. Deixar legado, construir história, deixar pessoas que vivam aquele mesmo propósito
Eu disse isso para o Fabiano outro dia. A gente partilha muitas coisas. A gente vai pregando, o tempo vai passando, e embora não pareça, a gente vai envelhecendo. A voz vai ficando cansada, o raciocínio vai ficando mais lento e mais lerdo. E quando a gente estiver lá na onde não tem choro, nem dor, quem é que a gente deixou aqui? Quando o Fabiano partiu, qual foi a tenda que ele deixou? Quando eu parti, qual foi a tenda que eu deixei? Gente, por que que a vocação de Eliseu, ela é muito mais bela do que a vocação de Elias? É a vocação sublime na Bíblia de Eliseu, porque para atender o chamado, ele queimou a 12ª junta de boi com o seu arado. E quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus, não está apto. Então quem caminha sem arado está dizendo: eu não tenho nada para colocar a mão e voltar. Eliseu acompanhou Elias e disse para Elias, vendo Elias pregar, vendo Elias profetizar, vendo Elias se relacionar com Deus: eu quero o dobro da sua unção, eu quero o dobro do que você tem, o dobro do Espírito que age em você. E quando Elias foi levado em uma carruagem, que a capa de Elias caiu, e Eliseu pegou aquela capa, você pode ler na Bíblia, ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Mas por que que Elias, dentro da conjuntura dos profetas, ele está acima de Eliseu, se quem veio depois fez o dobro do que ele fez? Porque não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente deixa. Não tem a ver com aquilo que a gente faz, tem a ver com aquilo que a gente deixa. Você pode pregar muito, você pode cantar muito, você pode rodar o mundo, você pode orar, as pessoas podem ser libertas, as pessoas podem ser curadas. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você deixa. Aí Deus me leva. Quando eu chegar lá, não é assim: o que foi que você fez? Não, eu quero ver o que foi que você deixou. Quero ver como você deixou sua mulher, quero ver como você deixou seus filhos, quero ver como você deixou sua comunidade, quero ver como você deixou seus amigos, quero ver como você deixou o propósito que eu coloquei na tua vida, quero ver como você deixou o rebanho que eu pedi para você cuidar. Não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que você deixou. Ah, porque fulano tem um dom belíssimo. Não tem nada a ver, isso tem nada a ver. Não é o que você faz, é o que você deixa. Por que que Elias é maior do que Eliseu? Eliseu fazendo o dobro do que Elias fez, porque Elias deixou na terra Eliseu, e Eliseu não deixou ninguém no seu lugar. Tem pessoas que quando morre a profecia morre com ele. Tem pessoas que quando acaba a obra acaba com ele. Tem fundador de comunidade que se morrer hoje a comunidade acaba amanhã. Tem coordenador de grupo que se sair o grupo fecha no outro dia. Não é o que a gente faz, são as tendas que a gente deixa. Mas a gente não quer investir tempo em ninguém, a gente não quer formar ninguém, preparar ninguém. Por quê? Porque isso exige em mim tempo, dedicação, testemunho. E eu não quero, o que que eu quero? Eu quero a glória desse mundo, eu quero os aplausos desse mundo, eu quero o holofote desse mundo. Eu não quero investir tempo com ninguém que não seja comigo mesmo. Eu não quero acreditar no ministério de ninguém que não seja no meu próprio ministério. Não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com o que a gente deixa. Qual foi a tenda que eu deixei? Ou qual é a tenda que eu vou deixar? Quais são as tendas que você vai deixar? Nós precisamos deixar um legado. Como é bom quando você vai num evento assim, ó, depois de um tempo ou anos, aí alguém vai lá e te procura e fala assim: eu sou fruto de uma pregação sua. A gente sabe que toda glória ela é de Deus.
A minha vida só não foi destruída porque eu ouvi você aquele dia cantar aquela canção, porque aquele dia você me ligou, me deu um conselho. Eu estava perto de morrer, de abandonar tudo, você ligou para mim, e as tuas palavras, ainda que sinceras e simples, elas tocaram o meu coração e me fez mudar de ideia. Como é bom, eu sou muito cobrado por isso, muito, os meninos pegam muito no meu pé. Cara, você vai morrer, você precisa passar o que você sabe para a gente, você precisa ensinar a gente, não é? Faz isso, deixar um legado, deixar uma história. Sabe quando o filho fala assim com orgulho do pai, que já nem está aqui, que já foi, meu pai, eu aprendi com meu pai, quem me ensinou foi o meu pai. Aprender com alguém. Para você ser profeta no Antigo Testamento, existe um termo bíblico, que ele é bonito, que você precisava beber água na mão do profeta, ou seja, se submeter à autoridade que estava na vida do outro. Só que hoje é difícil fazer isso, vamos ser sinceros. Não é difícil você achar pessoas que se submetam, existem. Difícil está achar pessoas confiáveis para você se submeter, é aí que está a dificuldade. Beber água na mão de alguém, aprender com alguém, sentar com alguém, ouvir alguém. Os ensinos eram assim, do século XIX para cá que isso mudou, mas antes era: se você quer ser médico, você tem que conviver com outro médico. Se você quer ser um dentista, você tem que aprender trabalhando com um dentista. Não tinha faculdade, não tinha cursinho, não tinha curso técnico, não tinha pós-graduação. Quem dizia que aquela pessoa era o mestre, era um outro mestre. Era o mestre que tendo um discípulo que dizia: agora você não é discípulo, você é mestre. Não era um diploma. Não era um diploma, não estou desfazendo, não é isso. Estou falando de um tempo diferente do nosso. E nem de profissão, estou falando de vocação, de chamado, de entrega. Então o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar a oração que era para ser feita depois do almoço. A gente vai cumprir o nosso propósito. A gente vai orar pelas nações. Você acha que você consegue abrigar na tenda que Deus edificou, que é você, um continente, um país? Orar pelos povos, por pessoas que não estão aqui. É bom estarmos aqui, você está aqui, mas e quem está na Coreia, Fabiano? E quem está sofrendo debaixo do jugo dos muçulmanos que avança no continente africano? E quem está vivendo debaixo de miséria em outros países, miséria em todos os sentidos, sobretudo espiritual? Será que a gente conseguiria rezar? Rezar além do nosso egoísmo? Porque às vezes o poder de alcance da nossa oração, no sentido com o outro, ela é curta, ou seja, quando eu não estou rezando por mim, eu estou rezando por alguém que eu amo, mas vai só até ali. A gente não abriga na tenda só a gente e quem a gente ama. A gente abriga na tenda quem deseja entrar. Então é além do pai, além do irmão, além do filho, além do marido, além da esposa. É com estranho, é com quem eu não conheço, é com quem eu nunca vi, é com quem eu sei que estou sofrendo, é com quem eu sei que está preso, é com as pessoas que estão se prostituindo, são com os indigentes, com as mulheres que estão prestes a cometer um aborto, é quem está vivendo debaixo de maldição. Rezar por quem a gente não sabe. Porque quando a gente fala de trazer, não, vou pegar na mão do meu marido, do meu filho, vou trazer, tudo bem, mas é só? Não. Então a gente vai rezar pelas nações. Se você não souber quantas são, reze pelos países que for vindo à sua mente. E reze por essas almas. Porque quando eu falo de rezar pelas nações, eu estou falando de vidas, de almas, de indivíduos, de pessoas. Mas a gente precisa levantar um clamor por essas vidas. Amém? Fique de pé.